Rápido e ligeiro. Tá gravando. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Dando continuidade às conversas dos artistas que estão expondo na galeria virtual BC Foto Espaço, que é uma galeria virtual que foi construída através da Lei de Incentivo Aldir Blanc, da Prefeitura de Balneário Camboriú e a Fundação Cultural de Balneário Camboriú. Então, ela serve também de apoio para o BC Foto Festival, né? É uma galeria que a gente estava num momento difícil, que estamos ainda num momento difícil de pandemia. Nós não tínhamos um espaço expositivo para apresentar o trabalho dos artistas da região. Foi quando surgiu a ideia de construir esse espaço expositivo, porém virtual. Nós não queríamos fazer algo como já tem muita gente fazendo, aquelas apresentações como se fosse livro. Então decidimos construir como se fosse realmente uma galeria física, só que virtualmente. Fomos atrás de empresas que trabalham com criação 3D e é o que foi feito. Tá? Então, hoje nós temos um espaço novo, expositivo na cidade, que é a BC Foto Espaço, que é a galeria virtual do BC Foto Festival. Tá? Então, nessa galeria, nós estamos com 3 exposições, que é a Corpo Espaço, Corpo Ausência e Corpo Presença. Os artistas que estão expondo são artistas que participaram também de um outro projeto que a gente fez em 2018, que é o NEFA. Então, tudo que está sendo exposto nessa galeria é um fragmento do que foi produzido nesse projeto do NEFA em 2018. Tá? Então, a gente vai ver os links para acessar a galeria, eles estão no site do BC Foto Festival. Você entrando no site do BC Foto Festival, no link Exposições, vai ter lá a galeria e tem 2 links. Um link é mais específico para acessar pelo computador e o outro link ele para acessar via celular. Tá? Então, esses links estão no site do festival e também no site do NEFA. Tá? Então, a gente vai visualizar agora a galeria, a gente vai fazer um tour virtual por ela e depois, na sequência, a Lucila vai apresentar os artistas que estão expondo e vamos abrir a conversa com eles. O Flávio é o nosso piloto da galeria, que ele já está craque. Nós temos aqui a recepção da galeria, né? Ali está a placa do patrocínio, Lei Aldir Blanc, Prefeitura de Balneário Camboriú e Fundação Cultural. Realização, Brasil Imagens e o NEFA. O nome dos artistas que participam das exposições, né? A Corpo Presença, Corpo Ausência e Corpo Espaço. Ô, Lucila, se você quiser ler o texto enquanto a gente vai dar uma navegada, ler o texto da exposição, né? Sim, senhor. Então, essa exposição, a gente fez um recorte curatorial pensando na questão do corpo. A primeira exposição, Corpo-Espaço, que trabalha um pouco a relação do espaço como um corpo onde nós habitamos. A segunda exposição, que é da qual a gente vai falar hoje, que é a Corpo-Ausência, que é pensando na memória, nessa relação do corpo com a memória, com os ruídos que ficam no tempo. E a terceira exposição, que é a exposição Corpo-Presença, que fala mais da questão matérica mesmo do corpo que se coloca no mundo. Então, eu vou ler o texto que apresenta as 3 exposições. O corpo no espaço é a extensão do ser e a complexidade de estar na imensidade dos corpos. Notações pessoais de ações e olhares no interior de múltiplos espaços geográficos. Extensões entre corpos e lugares em relações que contêm e envolvem a subjetividade humana no corpo social. O corpo dentro do corpo. Neste contínuo, a memória, que navega na corporeidade do espaço, é sempre insuficiente. O tempo dilui fronteiras,
embaralha as percepções e deixa faltas nas imagens que nos constituem como ausências. Nas ações, abstrações e distrações, o corpo se move e se faz presente em toda a sua materialidade e intangibilidade. Essas são algumas das reflexões que envolvem as 3 exposições que inauguram o BC Foto Espaço Galeria Virtual. Hoje, nós temos aqui a presença de uma das artistas que está expondo na segunda exposição, que é a exposição Corpo Ausência, é a Paloma Gomide. Já agradecemos a presença da Paloma por estar aqui, por aceitar nosso convite para expor nessa nossa nova galeria. A Paloma Gomide é graduada em cinema pela UFSC e em fotografia pela Univale. Participou de diversos workshops em festivais de fotografia, como Paraty em Foco, Foto em Pauta. Em 2015, apresentou a instalação WE no MIS Santa Catarina e já participou também de diversas coletivas, como Diversa, em 2018, no Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina, e a Feira Arte Foto 2019 e 2020 na Helena Freta Galeria de Arte. Tem como trabalhos recentes produção de objetos e assistência de arte no curta Baile, da Novelo Filmes, estágio no longa Sobre Sonhos e Liberdade, da Plural Filmes, assistência de finalização da série Submersos, da Plural Filmes. Foi contemplada no Prêmio Catarinense de Cinema 2019 com o projeto de documentário Onde Era Mar, curta sobre os manguezais de Florianópolis. Paloma também é participante do Núcleo de Estudos em Fotografia e Arte do NEFA. Muito obrigado, Paloma, pela tua presença aqui na nossa conversa. Obrigada a vocês, gente, por me receber aqui na exposição também. Paloma, acho que a gente podia começar, obrigado por estar aqui presente junto com a gente, né? Você falando um pouquinho sobre esse trabalho que está sendo exposto, o processo que foi feito junto com o NEFA em 2018, que resultou esse trabalho que está sendo exposto. Primeiro, eu adorei que a minha foto está enorme na parede, né? Eu adorei a disposição das fotografias. Mas, então, durante o NEFA, que foi um processo bastante importante, assim, na minha formação, porque eu estava ainda na faculdade, quando eu entrei no grupo, lá em Balneário, eu comecei a entender o que era um projeto em fotografia autoral, né? E aí comecei a pensar esse projeto sobre os manguezais de Florianópolis. Apesar dessas fotos terem sido feitas em Paraty, eu comecei a pensar e fotografar os manguezais daqui de Florianópolis. Até eu acho que eu nunca contei isso para vocês, mas foi a partir desse projeto que derivou esse outro projeto de um documentário que eu acabei sendo contemplada em 2019, que ainda não foi produzido por causa da pandemia, e no momento a gente está em pré-produção, na verdade, entrando em pré-produção para filmar logo mais em 2022, eu espero. Então, voltando, né, eu fiz agora está bastante na moda, né, essas fotos usando prisma e espelhos, mas eu fiz um prisma artesanal com espelhos, e aí eu coloquei na lente da minha câmera. E aí eu fui experimentando, assim, né? Eu moro basicamente na cara do mangue, aqui na beira-mar, então é muito fácil, é só atravessar a rua que eu já estou no mangue. Então eu comecei a fotografar com esse espelho, com esse prisma. E quando eu fui para Paraty, na verdade foi a foto que eu mais gostei, porque eu já tinha feito bastante aqui em Floripa, né? E aí lá era mais fácil de eu entrar no mangue, né? Aqui é um pouco mais fechado. Lá em Paraty o mangue é mais aberto, então eu entrei lá e comecei a fazer essas fotos. Mas foi muito uma experimentação mesmo, que eu comecei a fazer a partir do que a gente estava aprendendo e discutindo lá no grupo
Vou de mostrar um balneário. pouco da série que a Paloma apresentou no NEFA, porque é importante a gente dizer que é sempre um recorte curatorial, né? Então, essas fotos que estão na galeria, na verdade, são parte de um ensaio um pouco maior, que aqui tem também já uma síntese, porque já é uma edição feita no NEFA, né? Eu busquei bastante o abstrato, assim, né? Que ainda estava bem no começo do que eu queria. A princípio era a série fotográfica que me levou pro filme, né? A pensar o filme, assim, foi muito legal, assim, o processo de pensar a partir da série fotográfica um filme para desenvolver depois. Interessante que as fotos trazem um pouco essa ideia da fragmentação que pode ser usada para pensar exatamente o que tem acontecido com os manguezais, né? Eu comecei a pensar muito assim nessa questão por conta de morar em Florianópolis, aqui na ilha. Qualquer lugar que a gente vai, a gente se depara com os mangues, né? O mangue está basicamente na costa toda, assim, né? E a gente às vezes não pensa assim, como que a gente está passando no meio do negócio, né? Como que a estrada cortou o mangue no meio, assim. Então eu comecei a estudar mais assim sobre isso, a entender o que aconteceu aqui, onde que teve tanto onde eles soterraram, né, os mangues para, como que é a palavra, esqueci agora, eles, né, Aterro. botaram o cimento ali, isso, aterro, para poder fazer as ligações, né, da ilha. Então isso acabou indo para um estudo assim mais profundo mesmo, assim, de tudo, assim, né? Que Florianópolis é a segunda cidade com maior manguezal urbano, né, do Brasil. E eu Paloma, não sei, assim, oi, só por uma questão de curiosidade, existe pessoas que sobrevivem do mangue, sim. que extraem? Sim, ainda hoje sim. Uhum. Até assim, é uma discussão que quando eu comecei a estudar, assim, eu vi lá em Rações, inclusive é uma luta bastante grande, assim, porque eles, a Kazan, não sei, é uma briga, assim, né? Eles fecharam um rio e aí isso fez com que muitos peixes morressem, o rio não conseguiu mais ter o fluxo dele natural, então isso foi uma coisa que impactou demais, assim, as pessoas, né? E no manguezal também. Então, muito complexo, assim, essa questão, só que apesar de tudo, o mangue, ele se regenera. Então, ele começa a morrer de um lado, mas ele começa a nascer do outro. Então, é muito legal, assim, isso, porque eu fui conversar com o professor na UFSC que ele me explicou isso, que tem uma parte do mangue aqui do Itacorubi, que por conta da estrada, que não deixa mais a água passar, ele começa a morrer, né? Porque falta oxigênio, falta água e tal. Só que, em compensação, ele começa a crescer do outro lado. Então, ele vai, assim, renascendo e sobrevivendo, assim, apesar de tudo. Assim. E o aeroporto também, ali no Rio Tavares, Rio Tavares um pouco antes, né? Caeira. Também foi um impacto gigante, assim, na pesca, camarão, então todos têm alguma coisa, alguma questão, assim, todos. O berbigão está em extinção no Ribeirão da Ilha, por conta também da questão da poluição e do
da invasão sobre o mangue. Quem discuta falar de mangue sempre me remete a caranguejo, né? Os caras pegando, enfiando a mão e arrancando caranguejo. É que não tem muita vida dentro de um manguezal. Desde de jacaré, que ali foi construído um shopping em Florianópolis em cima de um manguezal, e ali já viram assim jacaré andando dentro do shopping, porque eles estão ali na beirada, né? Então, assim, tem muita vida dentro do mangue, tanto de micro-organismos como de animais e que precisam do mangue para sobreviver, né? Então, quando se invade o mangue, não se está só falando do mangue, está se falando de uma vida animal e micro-organismos necessários que estão ali. E a nossa beira-mar em Florianópolis, ela uma parte grande dela é manguezal, né? Então, só que tem muita intervenção humana, né? Que vai além do que poderia, né? Eu já ouvi falar que o mangue é como se fosse o rim nosso, né? Ele filtra tudo. O Lucas Correia colocou uma pergunta, uma colocação pergunta aqui, né? Paloma, é difícil contemplarmos um futuro que em um habitat não seja destruído pelo homem, infelizmente. Você pensa em fazer um ensaio em que demonstre este cenário que denuncia esse trajeto da destruição? O teu filme, esse filme que você vai desenvolver, ele tem essa questão desse cenário? Ele tem, assim, enquanto projeto fotográfico, eu não pensei, assim, mas enquanto filme, sim. O meu filme, ele vai ser narrado de uma perspectiva feminina. Ele vai ter o mangue narrado a partir das mulheres. Então, vai ser como... A premissa é, basicamente, assim, como que impactou a vida dessas pessoas essa transformação enorme, né, que teve na ilha. Vão ter mulheres mais velhas que vão poder falar sobre isso, de como teve essa mudança. E então vai ser basicamente isso, assim. Mas enquanto fotografia, eu não pensei, assim, para mim é mais fácil é mais fácil eu ter esse pensamento dentro do cinema, assim. Na fotografia eu acho que eu tento o contrário, sabe? Eu tento ir buscar, assim, onde ainda a gente possa ter coisas para ver, assim, e, sei lá, de ver nossas raízes ainda existindo, sobrevivendo, sabe? De uma coisa mais de sobrevivência, assim, da gente estar aqui, assim, e valorizar, né, isso. Agora, para mim é um pouco complicado pensar na fotografia dessa maneira. Eu gosto muito de quem faz isso, mas eu não consigo, assim, ir para um ensaio nesse sentido. Mas você tem outros trabalhos que a gente conhece, que são trabalhos na fotografia, que são trabalhos com retratos, né? E são esses retratos, quase que retratos de resistência cultural, resistência feminina. Você pensou que nessa ideia do filme você está juntando as duas coisas, são mulheres que vão falar de uma determinada situação de destruição, de necessidade de preservação, e você chegou a pensar que em fazer as duas coisas ao mesmo tempo, os retratos e o filme, como duas produções independentes que saem da mesma pesquisa? Então, eu pensei em fotografar durante a minha pesquisa do documentário, né? Que foi muito impactada pela pandemia. Mas eu tinha, assim, essa ideia de fotografar essas mulheres, porque eu pretendo ir buscar elas em cada mangue, né? São 5 manguezais aqui em Floripa. E eu quero, assim,
trazer essa resistência das mulheres na fotografia e no filme essa questão um pouco mais assim da transformação e do impacto, né, na vida dessas pessoas. E o que você já falou, uma pergunta que a gente faria é no desdobramento desse trabalho, e você já falou, né, o projeto que começou lá no NEF acabou desdobrando em um filme, documentário, e o que você tem feito na fotografia ultimamente, assim, qual é o seu trabalho atual, sua pesquisa? Bom, o último trabalho que eu fiz foi dentro da missão, né, que foi lá no quilombo do Morro do Boi, em Balneário também. E, bom, agora que a gente está com uma perspectiva melhor de futuro, eu também estou ainda em processo assim, de começar a produzir outras fotografias em São Paulo, no quilombo do Carmo, que é um quilombo na cidade de São Roque, em São Paulo. Eu pretendo voltar para lá esse ano para continuar um trabalho que eu já tenho. E por enquanto é isso, assim, eu sigo nesse caminho de encontrar essas mulheres que me inspiram muito, assim, que me fazem estar nesse caminho, assim, de valorizar, assim, o Brasil e o que a gente tem de muito bom, assim, né? Ainda apesar de tudo. Você quer mostrar um pouquinho do... Oi? Mostrar um pouquinho esse trabalho. Você quer que eu tô aqui com... Pode compartilhar. Eu tô aqui com as... Tá. Tá dando para ver? Sim. Tá. Esse aqui é o trabalho do quilombo do Morro do Boi, em que eu tentei fotografar as pessoas e as mulheres. Ai, gente, não tá pegando. Aí. E o interior das casas também, né? Que foi o meu objetivo com esse trabalho. Eu propus um tipo de fotografia para elas, posadas, e com total liberdade para elas proporem o que elas gostariam de fotografar, de saírem nas fotografias. E resultou num trabalho assim que eu gostei bastante, porque eu acho que, enfim, a gente acabou tendo uma relação de confiança, assim, de amizade até, que eu falo com elas sempre, e que refletiu, assim, né, nas fotografias que foram feitas. Então, eu fiquei bastante feliz, assim, com o resultado. E também é um trabalho em processo, assim, né? Estou com muitos trabalhos em processo, ainda nenhum terminado totalmente. É isso aí. Agora. Aí. É isso, gente. Alguém tem mais alguma questão para colocar? Muito obrigada. Só esclarecer que a Paloma falou que foi feito na missão. A missão é a Missão Fotográfica NEF-ABC, que foi um projeto que deve ter continuidade, inclusive em outras regiões do estado, que é um projeto de missão fotográfica resgatando a ideia de pensar identidades, territorialidades, pensar pertencimento, né? Então, buscando um pouco essa questão da fotografia como relato, né? Sobre os lugares e explorando isso a partir de fotógrafos que tenham trabalhos autorais, né? Então, é trabalhar um pouco a documentação poética sobre lugares de Santa Catarina, e esse primeiro projeto foi feito em Balneário Camboriú, do qual a Paloma participou, né? Só para esclarecer isso. E não sei se alguém tem alguma questão mais, ou se a Paloma gostaria de falar um pouco mais sobre
esse processo ou sobre o trabalho na galeria? Eu queria agradecer bastante, assim, porque esses processos coletivos, eles são bastante importantes, assim, né, pra gente. Porque a gente observando os processos das outras pessoas, e cada curador que ia lá, cada professor, o Marcelo Greco, a Roseli, foi muito bom, assim, porque a gente começa a olhar com outros olhos para tudo, né? Depois que a gente vai fazer, não só aquele projeto específico, né? Então, foi muito, muito importante, assim, para mim, para pensar todos os projetos que eu venho desenvolvendo desde então, assim, né? Então, obrigada. Queria agradecer muito vocês. E que é interessante que o trabalho, é bom a gente clarear também, né? Esse trabalho desenvolvido no NEFA BC em 2018, que deu origem a essa exposição que agora está na Galeria BC Fotoespaço, foi um trabalho que foi coordenado por mim, pelo Marcelo Fernandes, Flávio Fernandes, mas com participação de outros olhares também, né? Do Cláudio Feijó, Marcelo Greco, Roselina Kagawa, porque a ideia do NEFA, né, como um projeto mais amplo, é exatamente criar espaços de interlocução, né? Esses espaços de que você tem segurança para ouvir e para falar, né? Que você possa de fato desenvolver o seu trabalho num espaço de segurança e abrigo, né? Um abrigo para que esses trabalhos possam ser desenvolvidos e ter um olhar de fora e ter de fato a opinião tanto dos outros artistas que estão participando, quanto desse olhar curatorial, essa orientação, essa questão de buscar referências, né? E, esse é o intuito, né? Então, quando a gente vê que um trabalho que começou lá em 2018 teve frutos, né? Chegou a ganhar o desdobramento dele chega a ganhar um edital de cinema de Santa Catarina, né? Vai reverberar num filme, né? Então é muito gratificante porque a gente vê que aquilo que a gente tem como proposta, que é levar a fotografia catarinense, a produção audiovisual catarinense a se fortalecer, né? Porque a gente sabe que a gente tem muito bons artistas, fotógrafos em Santa Catarina e que a Santa Catarina parece que vive um limbo de visibilidade, assim, né? A gente parece que tem uma relação muito mais com a América Latina do que com o resto do Brasil e que a nossa meta é exatamente essa, né? Fazer com que os trabalhos se fortaleçam e ganhem mundo, assim, né? Que depois os artistas sigam seu trajeto levando continuando esse trabalho, né? De divulgação da E fotografia catarinense. Até a gente começa a ter um pensamento mais crítico também, né? De tudo, assim, depois de todas essas aulas, esses processos, assim, porque nada é por acaso, nada está ali por nada, assim, tudo tem algum motivo de existir, assim, né? Então, é realmente muito bom, assim, muito importante isso. Eu acho que ninguém tinha falado isso antes, Paloma, mas é muito, assim, das conversas dos outros artistas, ninguém tinha falado sobre isso. Mas essa é uma outra característica da fotografia autoral, né? Nada está ali por acaso, tudo o acaso faz parte da produção, mas tem que ter um porquê daquilo, do conteúdo e forma estarem unidos, né? Daquilo que da sua narrativa e como você conta a sua narrativa, ela tem quanto mais isso tiver conectado, né, mais forte, mais potente se torna o trabalho, né? Quando conceito, forma, conteúdo estão juntos, né? Então, e não por acaso, mas por escolha do autor, né? Que usa o acaso para também construir isso. Mas quando o acaso acontece, ele acontece para quem está trabalhando e pesquisando. Ele não acontece assim, deitado na cama, o acaso acontece, né? Não. Também acontece, mas quando você está elaborando, né? Quando você está pesquisando, aí quando você está trabalhando, está atento para o seu trabalho, aí você consegue
trazer o acaso para dentro do trabalho com muita consciência, né? E é isso. Então eu já agradeço a Paloma por estar aqui, por falar um pouco, né? Contribuir um pouco para esse processo. Agradeço também a Alessandra, que está fazendo a tradução em Libras, e passo de volta a palavra para o Marcelo. É isso aí, gente. Eu agradeço também, Paloma. Muito obrigado por participar com a gente. A gente que agradece a sua participação, por estar nutrindo de forma brilhante, com o seu trabalho, o nosso trabalho. Então, assim, é de uma forma bem, bem rica mesmo o que vocês fazem com a gente. E a gente tenta fazer com vocês, né? Então é isso. Esse o BC Foto Espaço é mais um espaço que a gente vai ter para expor a fotografia catarinense, que é um dos nossos objetivos, com todos os nossos projetos, é levar a fotografia catarinense o mais longe possível. Então, isso só está acontecendo, eu vou reafirmar aqui, graças à Lei Aldir Blanc, a Prefeitura de Balneário Camboriú e a Fundação Cultural. Então, esse é um projeto que foi apoiado por eles. E é isso. Como já falei nas outras vezes, sigamos em frente, para o alto e avante.